Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, presbítero Gerson, mais uma vez aqui com a nossa lição de número 13, lição da CPAD, para 29 de junho de 2024. O tema da nossa lição, renovação da esperança. Durante esse trimestre nós estamos aqui, estivemos, estudando, lendo, meditando, ministrando aula também, escutando aula também, sobre essa revista, cujo tema geral é o Verbo se fez carne, à luz dos escritos do apóstolo João, apóstolo que conviveu com o Senhor Jesus. E foi gratificante, maravilhoso, aprendi muito com essas 13 lições, tenho aprendido muito. E hoje é o final, desse trimestre, dessa revista. A revista ela é trimestral, são, no caso, uma revista, são 4 revistas durante um mês, cada revista durante um ano. Cada revista ela dura 3 meses. Então estamos aqui, mas estamos já entrando no terceiro trimestre do 2025. Então essa aqui é a segunda, é a lição final. E aqui o título dessa lição diz a renovação da esperança, esses discípulos. Então, nesse momento aqui, veja que esse título aqui vai tratar da renovação da esperança. Quando que essa renovação da esperança deles aconteceu? Após a ressurreição de Jesus, com o aparecimento de Jesus para eles, a esperança deles foram renovadas, ok? Se está falando que a esperança foi renovada, isso porque, na realidade, uma vez que o Senhor Jesus Cristo ele foi pego ali no Getsêmani, e foi levado para ser interrogado pelos sacerdotes, posteriormente para Pilatos, depois para Herodes, o tetrarca, depois volta de novo para o Senhor Jesus, ou melhor, para Pilatos. E dessa última, agora, os fariseus conseguem que o Senhor Jesus Cristo seja crucificado. A partir daquele momento em que o Senhor Jesus Cristo foi preso, os seus apóstolos, eles ficaram... Aquilo ali foi um impacto muito grande naqueles discípulos. Foi um impacto muito grande. Se você olhar aqui a leitura da leitura bíblica em classe, você vai ver que esses discípulos eles estavam isolados, escondidos dentro de casa. E é possível que essa casa que eles estejam, narrada aqui nesse capítulo, talvez, não estou dizendo, mas possa ser que seja uma casa até de um amigo, de um parente. É possível que eles não tenham nem voltado para a própria casa. Porque você já percebeu que quando uma pessoa está sob alguma perseguição, sofrendo algum tipo de ameaça, elas não voltam para a própria casa, ela procura a casa de parentes, vão embora para outras cidades e tal. Então, aqui talvez seja a casa deles, ou talvez seja uma casa, isso é que eles estavam, a partir daquele momento em que Jesus Cristo ele foi pego, os seus discípulos se dissiparam, eles fugiram, ok? Eles fugiram. Só quem acompanhou de longe, mesmo assim escondido, de longe, foi Pedro e João. E mesmo assim, de longe, todos os outros, esses eram os discípulos, Pedro e João, mais apegados ao Senhor Jesus. É possível que eles tenham sido, de acordo até com os textos bíblicos, Eles eram os discípulos mais apegados a Jesus, ok? Então aqui você percebe que o Senhor Jesus, no momento que os seus discípulos, no momento em que Jesus Cristo é levado, preso, esses discípulos eles fogem para esses locais aí, ou para sua casa, não sei, a casa de um parente. E por que eles fogem? Gente, eles ficaram com muito medo. Tu imagina o medo, o temor que estava dentro do coração deles. Imagina
um grupo de exército, um grupo, melhor, de soldados romanos, pessoas, os romanos, os soldados romanos, eles eram conhecidos por ser pessoas destemidas, pessoas que matavam fácil, pessoas que, cara, não demonstrava nenhum tipo de sentimento, não. Cara, sabe, aquela coisa cruel mesmo, e pregava e acabou. Então, eles viram que o final do Senhor Jesus ali, eles perceberam que Jesus iria se cumprir o que ele estava falando. Jesus ia ser preso e ia ser morto. E eles fugiram por quê? Eu vou tirar o texto, vamos focar no natural. Porque no natural, por ele ser seguidor de Jesus, e Jesus aqui naquele período está sendo preso por constituir uma ameaça, obviamente que os seus discípulos faziam parte dessa ameaça. Então, era importante que eles fugissem, era para guardando, ou seja, temendo aí a sua própria vida, ok? Então, o texto, para você ter uma ideia, João capítulo 19, versículo de número, João capítulo 20, versículo 19, diz assim: chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, com as portas fechadas, os discípulos estavam com medo, pois tinham se ajuntado. Chegou-se Jesus e pôs-se no meio deles e disse: Pai seja convosco. Então você vê que aqui, ó, os discípulos com medo, ok? Com medo. E Jesus se pôs no meio deles. Então os discípulos estavam com as portas cerradas, ou seja, as portas estavam trancadas, ok? Eles estavam a porta trancada. Não tinha nem como Jesus entrar, nem como outras pessoas de fora entrar. Eles estavam com a porta trancadas, ok? Com a porta trancada, onde não tinha como as pessoas, um dia não tinha como entrar, a não sei que eles abrissem. Mas eles estavam com a porta trancada e Jesus entrou dentro da casa. Mais um milagre aí maravilhoso. Jesus entra na casa sem eles precisarem abrir, sem bater na porta. Jesus sabia, ninguém falou da localização dos discípulos para Jesus. Jesus, após a sua ressurreição, ele vai e aparece no meio dos seus discípulos, né? Então eu imagino que depois disso, que está falando da primeira aparição, agora eu imagino o seguinte: depois disso, os seus discípulos, quando Jesus Cristo saiu dali, imagina os seus discípulos, rapaz, a porta estava fechada e ele entrou aqui e ele compareceu, ele conversou com a gente. Nossa, como é que pode isso e tal, e tal, e ficou aquela coisa toda ali. Então, gente, se não fosse você vê que essa questão, essa revista, eu acredito que é uma lição que é muito profunda para a nossa reflexão, né? E eu amo a Bíblia Sagrada, irmãos, porque a Bíblia Sagrada, Jesus Cristo falou, João capítulo de número 14, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, a Bíblia Sagrada é a verdade. Não tem nada de mentira na Bíblia. Jesus, ele é a pessoa mais fidedigna que já existiu nesse planeta. Então, eu não posso imaginar Jesus Cristo falando mentiras. O Senhor Jesus Cristo, ele falou, nós tivemos uma lição que tratava disso, né? O Senhor Jesus Cristo, ele não fala apenas a verdade, ele é a verdade. Jesus, ele é a verdade. É a verdade encarnada. Então, o que o Senhor Jesus Cristo falou, não tem como a gente descredibilizar. É real, é verdadeiro. Então, você vê que Jesus Cristo, ele vem naquele momento, a Bíblia Sagrada, ela é verdadeira, ela é real. E se nós acreditamos nas palavras do Senhor Jesus, nós acreditamos que a Bíblia é a palavra de Deus, nós temos que acreditar, obviamente, na ressurreição. E é interessante,
Porque, irmãos, você vê aqui o que aconteceu com esses discípulos, capítulo 19, capítulo 20, versículo 19, que os discípulos estavam com as portas trancadas, eles estavam com medo. Se Jesus Cristo não aparece para os seus discípulos, se não tivesse havido a reencarnação de Jesus, hoje nós não estaríamos aqui. A igreja não existiria. Porque os seus discípulos, eles se tornaram apóstolos. Apóstolo significa, literal, no grego, enviados. Então, eles só foram enviados, eles só cumpriram a vontade do Senhor, o mandado do Senhor, o ídolo do Senhor, porque verdadeiramente o Senhor cumpriu o que ele falou. O Senhor cumpriu quando ele disse que ele ia ser morto, ao terceiro dia ele iria ressuscitar. Ok? Aí é interessante você entender uma coisa, não é terceiro dia, irmãos. A igreja, melhor, a Bíblia, ela tem uma linguagem, usa de várias linguagens metafóricas, simbólicas, comparações. Então, a gente tem que parar de ficar querendo que as coisas sejam ali literalmente, sabe? Não é assim. Então, quando já vi questionamentos de teólogo, mas por que sexto dia para os judeus começa tal dia e que não sei o quê? Está falando 70, Deus falou 3 dias. 3 dias. Ele não está falando 3 dias de horas, 24 horas. Ok? Não é 3 dias de 24 horas. É o dia quando ele está falando de dias, dos dias claros. Ok? Dos dias da semana. Não é dia 24 horas. Pelo amor de Deus. Então, assim, quer arrumar coisa para desconfiar da Bíblia, para ficar falando da Bíblia, então é um problema de cada um. Certo? Agora, porque, irmãos, eu não preciso de judeu para ficar questionando a Bíblia, porque eu sou leitor, eu sou estudioso, e obviamente, que eu leio e analiso os textos bíblicos. Se eu quiser, eu te dou também milhões de argumentos aí para questionar a Bíblia. Então, não preciso disso. Você escolhe no que você quer acreditar. Eu quero acreditar na Bíblia e acabou. Se eu quiser desacreditar e encontrar e pegar vários textos aqui para contrapor, eu consigo. Eu não preciso de judeus para ficar contrapondo a Bíblia Sagrada para mim. Eu sou estudioso da Bíblia, minha mente é pensante. Okay? Minha mente, ela é uma mente pensante. Se eu quiser também, eu me virar contra a Bíblia. E eu trago aqui, eu posso trazer aqui e trazer vários textos. Ok? Então aqui, a palavra do Senhor, quando está falando 3 dias, é sexta, sábado, domingo. Não é 3 dias de 24 horas que vai dar 72 horas. Ok? Então, Jesus Cristo é porque não deu 72 horas. Obviamente que não deu 72 horas. Beleza? Não deu. Esse é maluco. Se a Bíblia quisesse dar, irmãos, os escritores da Bíblia, eles são pessoas inteligentes. A Bíblia, ela não foi uma Bíblia calculada, não é isso. Se os discípulos quisessem marcar 72 horas, ou quisesse marcar o tempo de acordo com os tempos de judeus, ele tinha feito. Simples assim. Eles não são idiota. Eles não são burro. Tá? Então, aqui está falando 72 horas. É o tempo, é os dias corridos. Sexta, sábado, domingo. Não é 72 horas. É sexta, sábado, domingo. Então, no terceiro dia, que foi no domingo, ele foi morto na sexta-feira. Cerca de 3 horas da tarde ele aspirou. Qual é o nome dela? José de Arimateia foi lá, pegou o corpo do Senhor Jesus, conversou com Pilatos, pegou o corpo de Jesus, envolveu num lençol limpo, cheiroso,
limpou todo o corpo de Jesus, melhor dizendo, depois envolveu nesse lençol e fez o sepultamento do Senhor Jesus numa tumba que ele tinha comprado para ser sua. Mas ele, em vez de usar a tumba, ali já estava escrito na eternidade que ele ia fazer isso, e colocou o corpo de Jesus ali naquela tumba. Então, lembrando que não se pegava o corpo como se ocorre. Hoje já mudou muito também, mas assim, em muitas civilizações enterrava, tem outras pessoas que não enterram, tem outras civilizações ainda que não enterram os mortos, que convivem com os mortos, né? Então, tipo assim, ou com a caveira, etc. Tal. Então, não se enterrava. Jesus Cristo foi colocado ali dentro daquela tumba, né? E ali, Jesus Cristo, após aparecer um anjo, a terra, houve um terremoto ali, abalou aquele sepulcro. Teve 2 terremotos, ok? Teve 2 terremotos nessa, como é que se diz? Nessa entre a crucificação e a ressurreição de Jesus. O primeiro terremoto, quando Jesus Cristo ele deu o brado, ele aspirou, né? Quando ele aspira e ele dá aquele último brado e ó, apaga ali. Naquele momento, a terra tremeu. Existe até um louvor quando eu era criança que dizia assim: a terra tremeu, o sol escureceu, não pôde contemplar. Então, naquele momento que Jesus Cristo aspirou, ou seja, morreu mesmo de verdade, o corpo parou, a terra tremeu, o sol escureceu, o véu do templo se rasgou. Então, se foi. Aí, nesse momento, soldados romanos e pessoas que estiveram ali começaram a testificar verdadeiramente esse era o Filho de Deus. Aí depois, também por ocasião da ressurreição de Jesus, o corpo de Jesus Cristo ali no sepulcro, houve aquele tremor. Diante daquele tremor, os soldados romanos ali, eles ficaram apavorados, ok? Então ali o Senhor Jesus Cristo ressuscitou, apareceram no caso, segundo a revista, segundo no caso, o Evangelho de João, apareceu ali Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Jesus, e também Salomé, ok? Salomé. Quando eles chegaram lá, o anjo tinha, né, aberto o túmulo, a passagem do túmulo, e quem recepcionou aquelas mulheres que foram lá para ungir o corpo de Jesus, ou seja, limpar, perfumar o corpo de Jesus, foi essas mulheres. Nesse momento, o anjo recepciona para elas e fala: por que procuras aqui aquele que já ressuscitou dentre os mortos? Então, a primeira notícia que ocorre da ressurreição de Jesus dentre os mortos é justamente dada pelo anjo, ok? As mulheres. Então, você imagina essa situação, como é que estava o coração? Porque apesar do Senhor Jesus Cristo ter avisado que ia subir aos céus, que ia enviar o Consolador e tal, mas na realidade, irmãos, a cabeça desse pessoal estava tipo assim, como ser humano, meu Deus do céu, a cabeça deles estavam como? A 1000 por hora. Fatos, acontecimentos, morte da pessoa que era o Senhor Jesus Cristo, da pessoa que eles mais amavam. Gente, tu imagina como é que tá a cabeça desse pessoal. Estavam meio que sem saber o que de fato colocar ponto por ponto ali, realmente centralizar ali as palavras de Jesus e organizar tudo na mente diante das coisas que estavam acontecendo, realmente era muito complicado. E aí, o Senhor Jesus Cristo, depois que aparece para essas mulheres, meu Deus do céu, o coração delas transbordando, elas quase foram correndo ali falar para os discípulos. Jesus Cristo aparece para elas no meio do caminho e, sabe, e conversa com elas e tal. Aí, depois o Senhor Jesus Cristo vai e aparece. Os discípulos estavam presos, né? Se tinham trancado dentro de uma casa
com medo dos judeus, né, dos soldados romanos, assim como compareceu lá no Getsemane para pegar o Senhor Jesus, eles estavam com medo desses soldados depois irem atrás deles. Porque eles, irmãos, eles literalmente fugiram. Talvez, não sei se foi enviado só para pegar o Senhor Jesus, mas você vê que eles achavam, sim, que não era só para pegar o Senhor Jesus, que eram para pegar eles fugiram. Se eles achassem, tipo, eles vieram só para os discípulos, eles vieram só para pegar Jesus. Tu acha que eles tinham corrido com medo? Eles, assim, é possível que os soldados romanos foram enviados somente para pregar o Senhor Jesus. É interessante você notar aqui uma coisa. Eles foram enviados para pegar o Senhor Jesus. Os fariseus cometeram um erro gravíssimo. Não era, vamos pensar aqui conosco. Eles ignoraram o discipulado que esses discípulos tiveram. Lembre-se de uma coisa, um discípulo, uma pessoa ele era discipulada para se tornar um líder. Um discípulo não era discipulado para viver uma vida toda como discípulo. Uma pessoa não era discipulada para viver uma vida toda como discípula. Ok? Não era. Uma pessoa era discipulada, isso aqui é interessante você notar. Uma pessoa, ela era discipulada para se tornar mestre. Então, quando você vê os fariseus, os líderes fariseus, juntamente com os seus discípulos, aqueles discípulos dos fariseus, eram pessoas que estavam sendo preparadas para substituir eles, para somar com eles. Ok? Então, os discípulos, obviamente, os fariseus, os mestres fariseus, eles sabiam que eles eram pessoas que iam mortais, que iriam morrer. Então, os discípulos, eles tinham esse objetivo de dar continuidade, de se tornar mestre, para dar continuidade à seita dos fariseus, ou à doutrina dos fariseus. Então, eles eram doutrinados, alguns, obviamente, que nem todos se tornavam mestres, mas, assim, eles já separavam as pessoas para seus discípulos. Os fariseus separavam os discípulos com muito cuidado, com muita avaliação, desde criança, para que todos esses realmente viessem ter o potencial de se tornar um mestre. Então não era assim, a escolha dos fariseus foi totalmente diferente da escolha de Jesus. Os fariseus escolhiam os seus discípulos ainda criança, ok? O Senhor Jesus Cristo já escolheu pessoas maduras para se tornarem seus discípulos e, posteriormente, darem continuidade ao seu ministério. Mesmo porque, tu imagina, Jesus fosse escolher criança. Jesus Cristo não tinha tempo de preparar, né, o discipulado, que nem o discipulado dos fariseus, que levava uma década ou mais de uma década. Então, os discípulos iriam dar continuidade ao trabalho do mestre. Então, naquele período ali, eles, não se sabe por que, ignoraram o potencial daqueles discípulos. Ok? Eles ignoraram o potencial daqueles discípulos e mandaram prender somente Jesus. E os discípulos, obviamente que eles não pensaram nisso, né? Não pensaram do tipo, eles mandaram prender só o Senhor Jesus. Eles mandaram prender o mestre, mandaram e justamente matar Jesus numa crucificação, porque no momento em que você pega uma pessoa que nem o Senhor Jesus, um líder daquele, com a influência que ele tinha, gente, e coloca numa cruz. O nome de Jesus naquele momento foi o mais falado.
era o nome mais famoso que tinha. Mas então, nesse momento em que ele foi preso, que ele foi crucificado, possivelmente a notícia tenha corrido todo Israel. Aí você vê agora essa forma de crucificação de Jesus, o sofrimento de Jesus, a humilhação de Jesus ali na cruz, a dor que aquelas pessoas passavam na cruz do Calvário. Gente, ali era um sofrimento tão grande que era para abafar qualquer mutinação. Era para causar pavor nas pessoas. Quem visse Jesus Cristo naquela cruz não ia jamais querer, entre aspas, dar continuidade ao que Jesus Cristo estava fazendo, para justamente não vier a morrer da mesma forma que Jesus Cristo morreu. Então era um perigo muito grande. Então aquela morte do Senhor Jesus Cristo, o sofrimento dele, causou muito espanto, causou uma aflição muito grande nos seus discípulos. Como seres humanos, eles ficaram reclusos, presos, se prenderam, se trancaram, entraram dentro de uma casa e fecharam a porta por dentro, sabe? Com pavor mesmo, medo de verdade. Então, assim, realmente, o plano, entre aspas, dos fariseus estava dando certo até certo momento, porque, de fato, a morte seria tão cruel que os seus discípulos não teriam coragem ou audácia, ou ousadia de dar continuidade ao trabalho do Senhor Jesus, ao que o Senhor Jesus Cristo vinha fazendo. No entanto, Jesus Cristo ressuscitou, e esse fato da ressurreição de Jesus mudou toda a história, ok? Esse fato da crucificação de Jesus mudou tudo. Por que mudou tudo? Porque aqueles discípulos que estavam presos, que estavam reclusos, aqueles discípulos que realmente, não, humanamente falando, eles estavam angustiados e temorosos, sem forças nenhuma, nem para pronunciar o nome de Jesus lá fora para outras pessoas. Tu imagina pregar, dar continuidade ao trabalho de Jesus. Eles estavam reclusos, estavam sem esperança. Já ali o ministério tinha acabado para eles. Daí aparece o Senhor Jesus. Quando aparece o Senhor Jesus, irmãos, a Bíblia Sagrada parece até que assim, não tem muitos detalhes da reação dos discípulos em relação à aparição de Jesus. Mas eu acredito que foi algo explosivo, algo tremendo. Acredito que foi um impacto muito grande dentro da alma, justamente porque, imagina, uma pessoa que você ama, que você... Nossa, os discípulos amavam o Senhor Jesus demais. Foi uma relação verdadeiramente de amor que existia entre eles e o Senhor Jesus. A gente sabe disso pelo texto da Bíblia Sagrada. Foram 3 anos ali. Você vê isso dentro do capítulo 13 a 17 de João. Então havia uma relação profunda de amor. Quando você, tipo assim, imagina, cara, as notícias que traziam mais comoção durante o ministério de Jesus, obviamente que foi as de ressurreição, foi o que trouxeram mais impacto na vida das pessoas. Agora você imagina, assim, o impacto que causou a ressurreição de Jesus na vida desses homens. A emoção tomou conta, a felicidade, a alegria. Então esses discípulos ficaram muito alegres, ficaram muito felizes, ok? Com a presença do Senhor Jesus. A sua fé foi renovada, a esperança foi renovada. Foi necessário, humanamente falando, e que o Senhor Jesus Cristo aparecesse para eles. E nós não somos melhores, obviamente, do que se nós, como homens, tivesse passado por essa experiência, também estaríamos reclusos dentro de uma casa. Ah, Gerson, mas por que as mulheres não? As mulheres foram lá. As mulheres estiveram lá, ficaram presentes na crucificação de Jesus.
As mulheres estiveram presentes lá, foram lá pegar o corpo de, melhor, pegar o corpo de Jesus não. Foram lá ungir o corpo de Jesus lá no túmulo, né? Poxa, que isso é interessante você notar que as mulheres tinham mais liberdade. As mulheres não caracterizavam uma ameaça, sabe? Quem eram as ameaças para aquele período eram os homens, eram os discípulos. Por isso que eles estavam reclusos. Eles sabiam que eles eram uma ameaça e que possivelmente, assim como o Senhor, como prenderam o Senhor Jesus para sofrer morte de cruz, eles estavam correndo um risco de vida. Ok? Então, geralmente quando se levantava alguém, você vê isso no decorrer da história da humanidade, né? Sempre quando se levanta-se um homem para fazer guerra, para levantar impérios, aquela coisa toda. Então, quando se trata de rebelião, de violência, de guerra política, disso, daquilo, outro, a gente sabe que, na maioria dos casos, pelo menos, os levantes ocorrem pelos homens, eles se constituem as maiores ameaças, ok? Você vai nessa questão de crime, essa questão de guerra, essa questão de conflito, de violência, geralmente, infelizmente, ela faz parte do mundo dos homens. Você vê, por exemplo, hoje, eu estava fazendo, durante o período da minha faculdade de serviço social, eu fiz uma pesquisa muito grande sobre a questão da criminalidade no Brasil, e 90% das pessoas que são presas, mais de 90% da população carcerária de nosso país é composta por homens. E eu fiquei assim, cara, como é que pode uma coisa dessa? Se não fosse o homem, nós não teríamos violência. A violência que hoje é gerada, ela é gerada... Gente, vamos pensar um pouquinho, tá? Claro que as mulheres, tem mulheres também que fazem violência. Eu estou falando do número maciço. Isso aí é IBGE, ok? É estatística. Mais de 90% da população carcerária é de homens. Tá? É assim, em relação à quantidade em relação à quantidade de mulheres presas a dos homens, é praticamente irrisória. Você vai no crime organizado, você entra nas comunidades, você vai ver que os traficantes é tudo homem. Raramente já encontrei mulher no tráfico, mas é muito raro. Então, assim, os homens realmente, quando se fala de violência, né, de coisas, essas coisas assim ruins, realmente o homem ele está nessa questão da liderança. De coisas boas também, né, como nesse caso aí, do Senhor Jesus Cristo e os seus discípulos, tá? Então, naquele período, quem era realmente uma ameaça para aquela época era os seus discípulos, ok? Então, por isso que eles estavam presos. E as mulheres tinham essa liberdade. José de Arimateia era discípulo de Jesus. Ah, mas ele era discípulo de Jesus, ele compareceu, ele estava livre, estava andando. Só que José de Arimateia, ele era um líder religioso, ele era um judeu, ele era uma pessoa respeitada e ele era uma autoridade. E ele não era aquele discípulo que convivia com Jesus 24 horas como os outros, pregando com Jesus, ok? Nicodemos também era um discípulo de Jesus e não precisou se esconder. Então, os discípulos que precisaram se esconder eram aqueles que militavam diariamente ali com Jesus, no caso, os 11, porque Judas, nesse período, já havia se matado, ok? Então, assim, Jesus Cristo vai e aparece para esses homens, renova a esperança deles, foi muita alegria no seu coração. Jesus Cristo ele não só compareceu para esses homens, João vai dizer que Jesus Cristo ele apareceu para mais de 500 pessoas, ok? Desculpa, eu não estou lembrado se João ou Lucas que diz que ele compareceu para mais de 500 pessoas e continuou fazendo, operando milagres, assim como ele fez sinais enquanto o seu corpo, antes do seu corpo ser glorificado, antes da ressurreição, na sua caminhada com os seus discípulos, ele fez muitos milagres. Assim o Senhor Jesus Cristo fez também após a sua ressurreição, porque após a sua ressurreição, ele ressuscitou no terceiro dia,
apareceu para os seus discípulos, depois ele deu uma série de sequências de aparição até a sua ascensão. Então, antes dele ascender aos céus, é interessante você notar isso aqui. Ele viveu 40 dias ainda, ele passou 40 dias ainda aqui na face da terra, ok? Então ele passou 40 dias aqui, certo? Foram 40 dias. Nesses 40 dias, ele não ficou só conversando e tal, não. Ele fez milagre. E assim, vários milagres. Só que um dos milagres, ou sinais, né? A Bíblia chama isso também de sinais, porque esses milagres, na verdade, eram também sinais da sua divindade, sinais da sua... no caso, como ali, nesse caso aí, é a testificação realmente da sua ressurreição, de que era ele mesmo, ok? Então ele continuava, por exemplo, um dos mais, assim, como é que se diz, impactantes, foi da pesca conhecida, né, como a pesca maravilhosa. Muitos falam da pesca maravilhosa, mas poucos dizem que, na verdade, essa pesca maravilhosa, onde ele pesca, onde Pedro, né, mas se não estou enganado, mais 4. Vamos finalizar aqui essa aula. Então, o que aconteceu? Quando Jesus Cristo ali ele aparece para os seus discípulos, essa esperança ela foi completamente renovada, mas só aconteceu deles darem continuidade, obviamente, para o ministério de Jesus, o alcance mundial aí que se deu ali. Por quê? Por causa da aparição de Jesus, da ressurreição de Jesus, né, onde eles foram ali, a esperança, né, foi renovada. Eles foram ali e, gente, assim, esse título está simplificando, né, algo que é muito profundo, né? Mas, assim, eu acho que a mensagem, uma das coisas principais desse título é justamente a gente pensar que aqueles discípulos, gente, esse título é magnífico, porque leva a gente a compreender que, de fato, esses discípulos, eles já tinham abrido mão do ministério. Eles estavam presos. Eles não tinham mais esperança. Gente, a situação realmente foi crítica. Então, a partir do momento em que Jesus Cristo aparece para os seus discípulos, aí, quando Jesus Cristo aparece, mesmo assim foi necessário continuar aqui 40 dias ainda na face da terra, tendo comunhão com eles, ainda ficou esse tempo todo, né, conversando com eles, interagindo com eles e com outras pessoas. Foi visto mais de 500 pessoas, possivelmente interagiu, obviamente, com outras pessoas e tal. E depois desses 40 dias convivendo com os discípulos, ali eles estavam completamente, né, fortalecidos na fé. Tomé, então, teve a oportunidade de colocar as mãos ali. Ele falou, os discípulos falaram para Tomé que haviam visto, né, as feridas nas mãos do Senhor Jesus, né, nos furos dos pregos e tal, ao seu lado. Jesus Cristo mostrou. Mas Tomé fala assim, ó, ele queria muito mais do que isso, muito mais do que ver. Ele falou, se eu não colocar as mãos, onde houve os furos no seu corpo, eu não vou acreditar. Então ele não precisava, ele não queria somente ver, mas o próprio Senhor Jesus Cristo, né, falou para ele, coloca as suas mãos agora, aqui, ó, no local onde o meu corpo foi perfurado. E ele colocou as mãos ali. Então ali o Senhor Jesus Cristo aparece para os seus discípulos. Agora, a gente está falando do Senhor Jesus. E o Espírito Santo de Deus me fez me lembrar aqui, no caso de João, que Jesus Cristo, o Senhor Jesus Cristo aparece para o João, no caso, né, para os seus discípulos, para João, então, após a ressurreição, enquanto aqui em terra. Mas depois ele aparece para João numa dimensão espiritual, de um Cristo agora totalmente diferente desse Cristo que ele viu. Então ele viu Jesus Cristo em 3 fases, né? Ele conviveu com Jesus, teve visão de Jesus,
experiência com Cristo em 3 fases. Primeiro, andou com o Senhor Jesus Cristo, né, durante seu discipulado. Depois se tornou, depois teve convívio com Jesus após a sua ressurreição. E depois, na ilha de Pátimo, ele teve aquela experiência no mundo sobrenatural com o Senhor Jesus. Então foi coisa assim marcante. Não tinha como não servir a esse Deus, não tinha como não ser missionário, não tinha como sabe, temer a morte diante de tantas coisas, assim, provas maravilhosas de que Jesus estava demonstrando ali que valia a pena. É um sofrimento passageiro, é um sofrimento que havia sobre a vida deles, mas que valia a pena, que coisas maravilhosas, o sobrenatural de Deus, a eternidade estaria esperando eles. Meus irmãos, eu vou encerrar esse vídeo por aqui, estou cheio de sono, porque agora são mais de meia-noite, e eu resolvi gravar esse vídeo agora, aproveitar que eu tinha tido uma experiência assim num sonho, eu acordei e comecei a gravar esse vídeo. Então Deus abençoe vocês, boa noite, um bom dia, que Deus abençoe vocês, que seja uma aula aí maravilhosa da Escola Bíblica Dominical e que os seus alunos venham a ser impactados pela ministração da Palavra de Deus que soa pelo Espírito Santo através da sua vida. Sim, Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.